Existem diversas opções no mercado empresarial, seja para abertura de empresa, como na atuação profissional. Uma das áreas que mais cresce hoje em dia é a área voltada à internet e à telecomunicação. Mas uma pergunta fica muito forte: será que vale a pena atuar? Será que eu tenho condições para isso? Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar justamente sobre o mercado de trabalho de TI. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema mercado de trabalho de TI. Para quem não sabe, é tecnologia da informação. Esse termo é utilizado para as áreas voltadas à internet e outras coisas mais. Aliás, o nosso convidado vai falar um pouco sobre esse tema. E o convidado de hoje é Daniel Alexandrino. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui contigo, Paulo. É muito legal ter a oportunidade de falar um pouco aí sobre o mercado de TI, das novas oportunidades aí para os jovens e tudo mais. Eu agradeço muito a oportunidade. Bom, nós nos conhecemos há um bom tempo, né? Bastante. Você já fez curso comigo? Já. Eu dei consultoria para a sua empresa e hoje eu sou seu cliente. Exatamente. A gente, na verdade, se conheceu, eu não sei nem se você se recorda, na época da faculdade. Você chegou a prestar uma consultoria na época da faculdade, depois novamente quando minha empresa passou pela incubadora, e de lá para cá a gente continuou, acho que mais de 15 anos, mais de com 15 certeza. Anos. Né? Não, já faz quase 20 anos. Quase né? 20 anos. Então, aproveitando isso, fala para o pessoal como é que é esse negócio. Primeiro, a sua formação em engenharia, né? Engenharia da computação. E aí, primeiro, o que motivou você a escolher essa área e escolher a área de atuação como empresa, agora como empresário, ao tempo que você está? Então, para mim, a grande descoberta, o que realmente motivou mais entrar no ramo justamente de TI, foi o advento da internet comercial no Brasil, em 95, né? Quando apareceu a internet, aquela possibilidade de você navegar por sites, a coisa do hiperlink, de você linkar conteúdos, conseguir achar uma forma não linear de encontrar conteúdos e tudo mais, aquilo para mim foi uma coisa assim realmente chocante, né? E eu fiquei apaixonado por aquilo e queria entender mais a fundo e isso foi realmente o estopim, aquilo que realmente me motivou a entrar para a área justamente de informática. Então, lá pelos idos de 95 eu já sabia o que eu queria fazer. Surgiu a oportunidade, prestei vestibular e assim ingressei na engenharia da computação e também análise de sistemas, né? Eu fiz as duas faculdades, na verdade, simultâneas, uma de manhã e outra à noite. E à tarde ainda fazia estágio, então minha vida não era fácil. Mas aí o fato é que dentro da faculdade a gente tem a oportunidade de ter contatos mais aprofundados, né? De você conhecer aquilo como ciência, uma coisa muito mais aprofundada e tal. E o meu interesse por internet só cresceu, né? Quando houve a oportunidade, então, de começar os estágios e tudo, eu tive que convencer o orientador de estágio de que construir uma empresa seria o meu estágio, né? Então, ainda enquanto estudante, eu criei a KBR Tech, a gente fundou a KBR Tech, na época junto com um outro estudante também, que é o Jefferson. A gente criou uma empresa, então, e esse foi o nosso trabalho realmente de estágio. Eu tive que convencer de que... E durante a fase até mesmo da faculdade, eu já tinha até funcionários e tudo. Então, eu não podia me desligar da empresa e passar a me tornar um estagiário, porque eu já tinha estagiários e já tinha inclusive funcionários. Então, vale ressaltar para quem é mais novo que em 95 no Brasil a internet era mais virtual mais virtual no sentido de pouco acessível, porque eu tive acesso em 96, 97 e eu tinha uma página na internet que ninguém acessava. Era terrível. E-mail que ninguém usava. Não, era terrível. A internet ela era uma coisa assim completamente desconhecida, né? E difícil de acesso, porque era linha de escada, era linha muito de escada, complicado. fax modem, as pessoas tinham dificuldade inclusive de configurar os equipamentos necessários para se conectar. Tinha conexão, era medida, então era por tempo, era uma outra realidade completamente. Aqueles websites horrorosos, né?
não tinha cores, não tinha animação, não tinha recursos. Eram panfletos, virtuais, né? virtuais. E ainda assim era maravilhoso, porque você tinha a possibilidade de conectar computadores e conteúdos diferentes, e aquilo ali era fantástico, né? Então isso realmente foi o que realmente me levou a essa área, né? É legal você falar isso porque hoje as pessoas têm uma outra realidade e existem diversas opções ligadas à internet, por exemplo. Quando eu falei de telecomunicação, porque hoje em dia tem muita link uma coisa a outra, falando dos celulares, né, dos iPads e outras coisas mais. E às vezes existem muita comunicação, um especialista numa área com outros especialistas que se juntam e criam outros produtos. Bom, ano passado o ano foi complicado, né, para as empresas, para o mercado. Algumas profissionais com funcionários sentiram, outros não, mas as empresas na maioria dos casos sentiu muito. E de qualquer forma você está me contando que mesmo assim a sua empresa se manteve aí no mercado e você percebeu que o mercado ainda tem muita oportunidade na área de TI. Como é que funciona isso aí? Na verdade é o seguinte, o que eu acho que tem acontecido é aquela visão antiga da TI que as empresas mantinham, que é o CPD, né? A sala refrigerada com diversos servidores. Aquela visão antiga está mudando, e de uma forma muito acelerada. Então hoje não faz tanto sentido para as empresas, por exemplo, manterem data centers, servidores, estruturas de cabeamento, backbone, aquela coisa toda dentro da própria empresa, né? Por mais que tente, não vai conseguir ter uma estrutura tão profissional, uma infraestrutura tão profissional como um data center hoje, que é muito mais acessível e oferece condições muito melhores. Então essa estrutura tem modificado bastante. E aí, pegando justamente o gancho daquilo que você havia falado, as empresas, portanto, elas têm tido uma outra visão, uma visão um pouco diferente daquelas que tinham. Então, antes era necessário investir em recursos para a TI local, né? E hoje as pessoas utilizam aquilo que a gente chama hoje de computação em nuvens. Tanto para infraestrutura, contratando data centers, como também softwares online. Hoje é muito mais confortável, mais cômodo você ter um software que você possa acessar de tablet, de smartphone, da tua casa, do escritório. Você consegue criar equipes de trabalho remoto. Então, você tem N possibilidades com softwares online. Então, isso é que vem modificando bastante. As empresas de TI que caminharam para esse lado, elas se beneficiaram, né? E as empresas que tinham aquele modelo mais antigo, aquele modelo tradicional de desenvolvimento desktop, infraestrutura local, essas empresas elas estão tendo dificuldade e a tendência realmente é terem cada vez mais, né? Porque o que aconteceu é que modificou o ambiente de tecnologia. O ambiente modifica e o custo cai. E o custo cai, exatamente. Que é o que hoje as empresas precisam baixar o custo para se tornarem mais competitivas. Sempre precisou, né? Sempre. Mas com a situação que se tem hoje de um mercado mais apertado, de um crescimento... Esse ano a perspectiva de crescimento do PIB é zero. Não há crescimento de acordo com a divulgação da consultoria Focus, ok? Isso não é meu, não. Né? Então a Focus colocou isso esta semana. Pode ser que mude na semana que vem, mas o cenário é esse. Esperamos que mude, né? Mas pode ser que, se você pegar um mercado como o seu, pode haver crescimento diferente de outros que tiveram retração. Então, na média, não há crescimento do PIB como um todo. Essa questão de redução de custo é justamente isso, né? Então, você antes pensava em comprar licenças de software, aquela coisa. Hoje você compra acesso, login e senha, basicamente, né? A própria Microsoft é isso. Exatamente. Você compra o computador hoje e ele te dá um acesso por um ano por assinatura. Exatamente. Então, essa estrutura toda que se modificou. As empresas que se adaptaram estão bem e estão em crescimento. As empresas que ficaram para trás realmente estão passando por dificuldades. Tá, então você vê... Bom, esse é o caminho que hoje dá maior perspectiva para a empresa de TI por causa da necessidade do cliente, né? Sem dúvida nenhuma. Sempre necessidade do cliente. Sempre partindo da necessidade do cliente. O cliente é corporativo, a empresa... Então é isso que... E antes havia aquela desconfiança, né? Mas os dados da minha empresa vão ficar remotos e tudo mais, né? Que é legítima, é uma desconfiança legítima. Mas depois foi se percebendo de que realmente existe uma estrutura muito sólida e segura ali por trás,
que permite esse tipo de tratamento. Então, realmente os softwares hoje das empresas tendem a ficar cada vez mais em nuvem, né? Ou seja, hospedados em servidores, em data centers externos, e isso realmente é um fator de barateamento de custo. E como a gente está falando agora de mercado de trabalho, eu puxei esse ponto porque, na verdade, existe um mercado que é o mercado do empreendedor, daquele que abre um negócio, que tem o seu negócio, né? Como é que é a diferença que você percebe de um empresário, um empreendedor que está nesse mercado de TI e um empreendedor de uma indústria ou de um comércio em geral? O que você vê de ponto? Antes de mais nada, o mercado de TI ele é um mercado que ele é muito mais informal do que os outros, né? Então, é um mercado justamente que tem aquela aparência Google, aquele formatão que as pessoas chegam com camiseta, muitos de bermuda, é uma coisa muito mais informal. Então, a indústria ela é mais amarradona e a indústria de TI em específico tem peculiaridades bem grandes. A indústria como um todo depende de cérebros, capacidades intelectuais, tudo. A de TI, basicamente, o produto da TI é justamente capacidade intelectual do grupo que você tem. Então, isso é outro fator também que é de diferenciação. Você tem que fazer com que as pessoas trabalhem bem, de forma criativa, que elas consigam se ajustar a condições cada vez mais diferentes, porque o mercado ele é muito acelerado, as ferramentas vão se modificando, os cenários, a gente estava conversando justamente no começo da entrevista sobre o que era a internet, aquela tela cinza, né? Os navegadores eram precários, e o que se tornou hoje a internet, né? Ela é praticamente um centralizador, e hoje com as redes sociais. Então, tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, não há espaço para imobilismo. As empresas elas têm que ser realmente muito ágeis e muito pragmáticas, eu diria, né? E o pessoal que trabalha nessa área mais novo em idade, né? Novo no geral, né? Muito. O pessoal que é mais velho é um pouco fora da curva, não é isso? O pessoal mais velho, na verdade, eu acredito o seguinte: em TI existe um ponto de maturação, onde a pessoa tem um momento da carreira que ela já não está mais afim de realmente programar e tudo mais. Então, esse profissional, que é o profissional mais experiente, ele é um ótimo candidato a ser um coordenador ou um gestor daquelas áreas produtivas da empresa. E o pessoal mais novo, que é aquele pessoal sangue no olho, que eu costumo dizer, né? Chega com aquela fome de conhecimento, aquela coisa toda, esse é o pessoal bom realmente para produzir. Eu diria que assim, até uns 40 anos de idade, a pessoa ainda produz muito bem, com uma capacidade muito alta. Depois dos 40 anos de idade, o perfil ele já muda um pouquinho para esse formato mais gestor e de fazer. Ele acaba se tornando realmente um maestro de uma equipe, né? E isso não é pior, isso não é questão de ser pior ou melhor, né? Não. É que ele já está com um nível de experiência diferenciado. É um nível de experiência. E com anseios diferentes também, como a gente chega na... Claro, ele já viu situações diferentes, ele tem uma forma de lidar diferente com o cliente, ele já vivenciou as mais diversas situações, lidou com muitas pessoas, com várias tecnologias, então esse é a pessoa certa para orquestrar realmente o time novo aí, que muitas vezes se deixar sem a batuta de um maestro vai se perder. Às vezes você consegue reunir pessoas muito talentosas num mesmo grupo, só que cada um caminha para um lado, em sentidos diferentes, então você não consegue canalizar aqueles talentos numa única direção e sentido, né? Tá, a gente vai fazer um intervalo agora e depois a gente volta falando um pouquinho do perfil desse profissional em geral e o que precisa para você, de repente, que o pessoal queira atuar nessa área também, ok? Perfeito. Vamos para o intervalo, a gente volta em seguida. Até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição,
e alimentação, as crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, voltamos com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é o mercado de trabalho de TI, Tecnologia da Informação. Daniel, você estava falando sobre a questão do empreendedor, a atuação, como é que é o perfil do empreendedor, do profissional e como é que é atuar com esse profissional, ou seja, pessoal até, não vou dizer que é até 40 anos, mas primeiro deixar claro, quem tem acima de 40 anos não é velho, porque ainda tem esse negócio de ficar falando, né? Não tem nada a ver isso. Existem profissionais acima de 40 anos que estão muito dispostos e não é a idade que define a disposição. De jeito nenhum. Né? Não tem nada e aí a tem ver. uma outra experiência interessante. O que ele está falando para a gente é que o profissional de TI é muito comum ele ser mais novo em idade, né? Porque o tipo de anseio e tal. Esse negócio de geração X que ainda pegou essa, Y, Z, a milênio que está surgindo aqui, que a gente nem sabe exatamente como é que vai ser esse pessoal. E aí, como é que ele lidar com esse pessoal no sentido de conseguir catalisar e produção? Legal. Isso é um tema muito interessante porque é uma coisa que eu vejo praticamente diariamente na minha empresa, né? A gente tem profissionais ali de diversas faixas etárias e a maior parte justamente da geração Y hoje. A geração Y é aquilo, eles são mais ansiosos, eles são mais curiosos, mais agitados, multitarefa, né? Então ele está vendo, está programando, mas ao mesmo tempo chega uma mensagem no WhatsApp e ele quer consultar o Facebook. Então ele faz tudo ao mesmo tempo e é uma característica da geração Y. Eu acho que E também uma outra coisa que, além dessa coisa de fazer muitas coisas simultaneamente, ter essa característica mais agitada, também tem uma outra questão que eu acho que é importante, que é assim, eles são ansiosos até mesmo na questão da progressão da carreira, né? Então eles exigem isso da empresa, do empreendedor e tudo mais. Já aconteceu situações bom, olha, ele é um bom profissional, ele é uma pessoa que realmente está se desenvolvendo bem e eu ofereci a promoção, né? Só que a promoção, por exemplo, de um profissional júnior para pleno. E o profissional pleno, em TI, ele já tem um relacionamento com o cliente, ele faz especificação técnica, ele tem que ter algumas habilidades que o júnior não tem, né? Mas ok, eu não achava que ele estava preparado para aquilo. Mas eu achava que ele era uma pessoa, e como ele já estava demandando esse tipo de... Ele foi promovido. Eu perdi um ótimo analista júnior, né? E ganhei um analista pleno medíocre. Então, não as coisas têm que ser a seu tempo, né? Então, tudo a seu tempo. É o desenvolvimento de competências específicas. De competências, não tem a ver... E aí, outra questão também que é característica de TI... As pessoas acham que o melhor profissional de TI, talvez o jovem que esteja, é aquele profissional genial, né? É o gênio indomável, é o cara que senta na frente do teclado e resolve todos os problemas da humanidade. Nem sempre é isso. É ótimo ter um profissional assim que é brilhante, desde que ele saiba trabalhar em equipe, que ele tenha facilidade para se relacionar com um cliente, com o resto do time, que ele saiba compor uma equipe. Se ele for um profissional isolado, provavelmente ele não será um profissional que vai ser bem sucedido. Então,
esses detalhes é que eu acho que faltam, né? Acúmulo de tecnologia, de conhecimento, é uma coisa muito importante, ainda mais na área de TI. E está muito disponível, dá para você ir atrás. Você precisa, por exemplo, para ingressar na área de programação, hoje na área de web, a pessoa precisa ter uma série de conhecimentos, no mínimo saber HTML5, CSS, uma programação back-end como um ASP.NET, JSP, uma série de siglinhas ali. Só que a pessoa não pode se focar somente nisso. E hoje o que eu percebo é o seguinte, é uma corrida atrás dessas siglinhas, justamente das tecnologias, e eles acabam ignorando outras coisas comportamentais que são fundamentais. Então, por exemplo, respeito a prazos. Você precisa que o gerente de projetos tenha confiança em você. Então, se você se comprometeu com um prazo, precisa ser cumprido. Organização própria. Esse método caótico de produzir nem sempre encaixa com o funcionamento da empresa. Então a pessoa precisa usar instrumento, pode ser uma agenda de papel, pode ser o Outlook, pode ser o que for, o Google Agenda, mas ela precisa ser um profissional organizado, ela precisa conseguir resgatar conhecimentos adquiridos anteriormente, ela própria precisa ter essa característica, né? E muitas vezes tem esse acúmulo, e de fato a pessoa acaba não sendo um profissional com essa parte comportamental bem elaborada. Muito importante. Até para citar um caso curioso, essa semana passada eu fiz uma entrevista profissional, uma entrevista com um candidato que falava assim, olha, Daniel, eu quero sair do meu emprego porque tem sido tudo muito repetitivo. Eu já aprendi tal coisa, aí eu fiz de novo, e agora me deram de novo tal coisa para fazer. Então, parte-se da premissa de que você fez uma vez, conseguiu aquilo, não precisa fazer de novo, senão fica chato. E não é, eu falei para ele, olha, eu vou dizer uma coisa para você, a repetição leva à perfeição. Você pode ter feito uma vez, conseguiu, atingiu o objetivo, ótimo, perfeito. Você fez da melhor forma? Você conseguiria fazer em menor tempo? Você conseguiria pensar num outro jeito de fazer isso? De conseguir melhor performance para o teu software? Isso é o que traz o profissional que chega num nível de excelência absurdo. Então, repetição me lembra sempre aquela coisinha do japonês servindo chá, sabe? Aquela coisa do detalhe, do cuidado, sabe? De você conseguir atingir realmente um nível de excelência. E isso, eu acho que essa geração ela está muito afobada e talvez apressada nesse sentido, né? Eu acho que uma diferenciação da geração Baby Boomer e até um pouco da X, de ficar muito tempo fazendo, agora uma quer fazer muito rápido, precisa de um equilíbrio nisso, né? Exatamente. Porque existe uma característica antiga de você passar muito tempo numa empresa e tal. Então, tudo bem, você quer variar, mas você não precisa ficar saltando a cada 5 meses de empresa. Isso. Que você não tem nenhum... O que você está levando de experiência? Então, seleciona melhor a empresa que você quer ir também, não é só a empresa que seleciona você. Né? Exato. Vê qual é que tem o perfil que encaixa com a tua personalidade, né? Aquilo que você busca realmente numa empresa, e aí segue em frente, né? Você está sempre buscando profissional. Sempre. Hoje, inclusive, na verdade, ontem nós fizemos 3 entrevistas. Eu hoje, aliás, se eu puder, eu faço minha propagandazinha aqui para trazer profissionais para a minha empresa, porque eu preciso hoje de um profissional de front-end design, que é aquele profissional basicamente que ele vai pegar um desenho web pronto, né? Então a criação, e ele vai converter aquilo para HTML5, usando CSS, enfim, ele é responsável pela interface e interação com o usuário. Esse profissional que é front-end, e eu estou recrutando também 3 estagiários para análise de sistemas na área de web, naturalmente, que é a área que eu atuo, né? Que beleza, aí, ó. O pessoal está contratando. Então, ó, você que quer atuar nessa área como profissional, ou você que está começando a pensar o que eu vou fazer faculdade, é importante pensar assim, essa área, né? Tem muitas oportunidades, mas eu preciso gostar de algumas coisas. Né? E aí, então pesquisa um pouquinho mais nesse sentido, vai verificar se você tem afinidade com programação ou com a parte de designer, porque tem a parte de designer que é uma coisa, a programação é o pano de fundo, né, para as coisas funcionarem. Perfeito.
Outra coisa, você pode fazer isso, pode ser um profissional funcionário, ou prestador de serviço, ou pode ser um empreendedor. Só que o empreendedor tem outros requisitos que você precisa ter. Nessa área especificamente, além de você ser um empreendedor que precisa estar ligado nas coisas, na área de tecnologia você tem que estar, sei lá, 500 vezes mais ligado, né? Porque muda muito. Muito rápido. E se você não se antecipar um pouquinho, porque não dá para se antecipar demais, você acaba tendo problema. Como você disse para mim, que quem se dedicou como empreendedor ao modelo antigo de negócio, onde está baseado na base do cliente, não pensou na nuvem, vamos dizer assim, bem uma linguagem bem simples, perdeu o mercado. Perdeu o mercado. E aí, para recuperar esse mercado de novo, você tem tempo de maturação da tua empresa, para você ter profissionais, o sistema. Então, de repente, demora um ano para você fazer isso. Quando acontecer isso, você, de repente, quebra, né? De repente quebra. De repente não dá tempo de se readequar à nova realidade, né? De repente quebra. É uma coisa bem complicada, assim, mas a verdade é que é um processo contínuo. As empresas têm que ficar atentas a que rumo que as coisas estão tomando, né? E já ir se ajustando, para que o impacto não seja tão grande quando você perceber que aquilo realmente aconteceu. E aí você já tem incutido dentro da cultura da tua empresa essa mudança e a adaptação fica mais simples, né? E aí você tem que estimular bastante esse pessoal no sentido de ambiente de trabalho, independente do financeiro, né? Sem dúvida. Um ambiente de trabalho, um ambiente gostoso, não ficar pegando no pé o tempo todo, né? Senão ele se desmotiva, né? Sim, sim. Eu acho que o importante é você criar um ambiente colaborativo, de troca de informações. Isso é legal. Ao invés da competição, tem que ter realmente aquela coisa da colaboração. Okay. Então as pessoas têm que ter prazer em dividir conhecimento, fazer com que você conheça algo que você hoje não sabe. O profissional que ele é realmente experiente em determinado tema, determinado conhecimento, ele tem que ter prazer em tutoriar um jovem que está lá aprendendo. Isso é uma coisa legal. Eu acho que isso é um valor da geração Y, por exemplo. O pessoal troca informação, não sei se é porque já nasceram nessa era de blogs, de podcasts e tudo mais, eles gostam de compartilhar informação. Isso é uma coisa muito bacana, né? Isso é uma coisa muito legal. Não tem aquela coisa de conhecimento é meu, eu guardo ele aqui, pronto. Ilusão, né? Isso, não existe isso. Bom, o nosso tempo terminou. Já? Eu agradeço a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, foi um grande prazer. E aí, aproveitando a fala dele, precisa ter prazer nas coisas que faz, porque se a gente passa mais tempo trabalhando no seu dia, no seu período, você precisa gostar de muitas coisas que a gente faz. Eu não preciso gostar de tudo, mas eu preciso evidenciar isso. E é um tipo de trabalho que a pessoa precisa se envolver muito, precisa bastante integrada e precisa gostar do que faz, senão você acaba se saturando do trabalho e depois não quer mais fazer aquilo, né? Então, desejo a você maior aproveitamento sempre, que você busque as informações, que você veja mais sobre isso também no nosso Facebook, né, .com/Talentos em Foco, e também veja os programas que já aconteceram, que é o youtube.com/Talentos em Foco. Eu poderia só sugerir que as pessoas que quiserem se candidatar à vaga, de repente poderiam entrar através do próprio site da KBR Tech. Ok. E inserir, através do próprio site, tem a possibilidade de acrescentar o currículo. Tá, você então tem aí no próprio GC, tem essa informação e a gente vai colocar também no Facebook, ok? Boa semana para você e até semana que vem.